Bom dia! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam muito bem também. Hoje eu vim fazer esse vídeo por causa dessa matéria que eu estou vendo aqui. Cristão, pai de criança, cita Deus e perdoa assassino do seu filho. Isso aqui é de uma página pleno.news. Então eu discordo do que esse homem aqui fez, esse homem que se diz cristão. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Bom, vamos lá. Aqui fala um pouco sobre aquele marginal, aquele assassino covarde que escolheu as vítimas mais frágeis possíveis. Ele escolheu crianças que não podiam se defender. Ele procurou o ponto mais vulnerável que se podia imaginar para ele praticar a sua ação. É uma ação totalmente covarde, né? Totalmente desproporcional. Crianças de 5 anos, olha que absurdo. Então vamos lá. O agressor, de 25 anos, levava uma machadinha e, após fugir do local do crime, se apresentou no 10º Batalhão da Polícia Militar, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil. O autor do crime se manteve calado. Então veja bem, o cara ele foi tão covarde, tão sem vergonha, que após ele cometer o crime, ele correu e se abrigou no batalhão de polícia militar, no 10º batalhão de polícia militar. Por que isso? Porque ele sabia que se ele caísse na mão dos populares, se ele caísse na mão dos pais dessas crianças, se ele caísse na mão de pessoas mesmo ali da região, ele não teria proteção nenhuma, ele seria exterminado, né? Essa é a palavra. Então ele correu para o lugar mais seguro em que alguém pode estar, que é um batalhão de polícia. Lá com certeza ele está protegido, não terá retaliações, ele ficará ali, será alimentado, será bem tratado, né? Todas as suas despesas serão pagas por nós, inclusive pelos pais das crianças que tiveram suas vidas ali ceifadas. Uma vez eu fiz um curso de vigilante e o instrutor na época, isso já faz bastante tempo, ele disse que se alguém cometer um crime e em seguida correr lá e se entregar, confessar o crime, ele pode ser que ele nem vá preso, porque caso não haja testemunhas, é claro, porque ele poupou todo o trabalho de investigação da polícia, ele poupou todos os prejuízos, as despesas que aquilo ali poderia dar. E esse cara ele fez certinho, né? Eu não sei se a lei ainda é assim, mas ele fez certinho. Ele foi lá, cometeu essa violência, esse crime hediondo e covarde, e depois correu e se abrigou no 10º Batalhão de Polícia Militar. Não pense que ele se entregou, ele se apresentou, né? Aqui a matéria fala que ele se apresentou, as pessoas pensam que ele se entregou. Na verdade, ele se abrigou lá, né? Ele se escondeu de pessoas capazes que pudessem fazer alguma coisa contra ele, que oferecesse um poder, uma força de retaliação. Então ele se abrigou. Ele já tinha 4 passagens pela polícia, então aqui a gente já vê que esse cara já era um criminoso, já era um marginal já há muito tempo. Em 2021 esfaqueou o padrasto e em dezembro passado quebrou a porta da casa da vítima e esfaqueou um cão no local. Em 2016, foi detido em envolvimento em uma briga em uma casa noturna. Em 2022, estava em posse de cocaína. Então é um cara que não presta mesmo, né? Ele teria praticado ações em crianças, em princípio, ali aleatoriamente, sem um alvo específico. Quando percebeu que as professoras começaram a defender as crianças, chamaram as crianças para dentro, teria pulado o muro novamente e embarcado na moto e se apresentou na guarda do quartel. E se abrigou, né? Teria que trocar essa palavra. Se apresentou por se abrigou na guarda do quartel, disse o comandante de polícia militar, Márcio Álvaro Filipe. Então o cara é tão covarde que quando apareceu professoras ali para defender as crianças, ele já fugiu, né? A capacidade dele era de matar crianças, pessoas assim totalmente indefesas, que não tinha a mínima condição de se defender, crianças que não tinha capacidade nem de pedir socorro, né? O que uma criança de 5 anos vai fazer contra um cara de 25 anos armado com machadinha? Então é bom lembrar também que ele não estava armado com arma de fogo, ok? Era uma machadinha. Bom, então vamos lá.
Agora nós vamos aqui para essa outra matéria. O título está assim: Cristão, pai de criança, cita Deus e perdoa o assassino de seu filho. Então eu estou fazendo esse vídeo por causa desse tema aqui, né? Isso aqui é o pai de uma das crianças e nós vamos ver aqui embaixo o que ele falou. Eu vou torcer para o áudio ficar bom, porque não está muito alto isso aqui, mas vamos ver como é que sai. Tenta escutar, presta atenção no que esse homem vai falar agora. Gente, assim, ó. Até aqui já tá bom. Aqui nós vemos que ele está sofrendo muito, né? Eu reconheço. Perder um filho deve ser uma coisa assim muito cruel, muito triste. É uma coisa assim que eu sou pai. Só de imaginar uma situação dessa, meu coração já fica apertado, quase corre lágrimas pelos meus olhos. Quando eu vejo um caso como esse aqui, de uma covardia tão grande dessa, eu fico totalmente deprimido, eu fico muito chateado com isso, né? E aqui, visivelmente, esse pai aqui, ele está abalado, ele está muito triste, né? E ele se apresenta como um cristão e ele perdoa o assassino que cometeu essa atrocidade, que matou 4 crianças e mandou mais 4 para o hospital. Crianças de 5 anos de idade, crianças de 3 anos de idade, olha que coisa perversa e horrível, né? Mas eu discordo desse homem aqui. Esse homem aqui, ele não é um cristão de verdade. Se ele é um cristão, ele é um cristão muito recente, ele acabou de se converter ao cristianismo. Como disse o apóstolo Paulo, esse homem aqui, ele não é espiritual, ele é carnal. Ele não sabe, ele não recebeu o evangelho ainda. E se ele recebeu o evangelho, ele recebeu aquele leitinho, ele ainda não recebeu o alimento sólido, como diz o apóstolo Paulo. Ele está fazendo uma coisa que não deve se fazer. Ele está perdoando. O cristão pode perdoar? Claro que pode. O cristão, ele deve perdoar. Mas o perdão, ele apresenta 3 pré-requisitos. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão. E terceiro, o próprio pedido de perdão. A gente não pode sair jogando perdão. Nós cristãos não podemos sair jogando perdão como joga milho para as galinhas. De jeito nenhum. Perdoar um assassino que nem sequer se arrependeu é jogar pérolas aos porcos. Nós não podemos fazer isso. Esse homem aqui, ele aparece aqui, né, não sei qual é o objetivo principal, mas ele aparece dizendo: eu perdoo a vida desse homem, eu perdoo. Ele não deveria perdoar. Ao invés dele estar aqui publicamente perdoando um assassino covarde como esse, ele deveria estar pedindo justiça. Ele deveria estar gritando aqui para que o Código Penal fosse mudado, para que esse sujeito que se entregou lá, né, que se abrigou lá no 10º Batalhão da Polícia Militar, daqui algum tempo, ele não saia lá de saidinha para comemorar o Dia das Crianças, como normalmente nós vemos, né? Nós vemos a pessoa que mata a mãe, depois sai de saidinha para comemorar o Dia das Mães. Né? Então provavelmente vai acontecer isso com esse cara também, esse cara que foi preso agora, né? Que se abrigou lá, na verdade. É bom que isso fique bem claro. Daqui a pouco ele vai estar na rua e de repente até no Dia das Crianças.
né? E ele vai sair, vai cometer novos crimes novamente. Então esse pai aqui, ele não deveria estar perdoando, não dessa forma, ele deveria estar pedindo por justiça. Esse sujeito que praticou essa atrocidade, ele teria que sofrer uma pena capital. Só uma vida é capaz de pagar por outra vida. Mesmo que ele ficasse a vida toda preso, não pagaria por uma vida que ele tirou, e ele tirou 4, né? Então, se não tem uma pena capital, ele merece uma prisão perpétua, no mínimo. Daqui a pouco, por bom comportamento, porque ele trabalhou na prisão, ele está na rua. Daqui a pouco ele está de saidinha, com aquele sentimento de impunidade lá, né, a flor da pele. Ele vai sair e vai cometer crimes ainda piores, porque é isso que acontece. Nós vemos casos aí recorrentes, né? Se não acontecer é uma exceção, mas normalmente é isso que acontece. O sentimento de impunidade motiva criminosos covardes como esse a saírem das prisões antes do tempo, né, por sinal, e praticar crimes ainda piores, similares, né? E o perdão, ele não é assim. O perdão é necessário que haja o arrependimento. Como que vai perdoar uma pessoa que sequer arrependeu? Essa pessoa não quer o perdão. Nesse momento ele deve estar rindo desse pai aqui. Se ele viu esse vídeo, ele está dando gargalhadas, ele está comemorando o sucesso que ele teve. De repente esse sujeito ele esteja um tanto frustrado, falando do assassino, porque ele não conseguiu matar 8 crianças, ele matou 4. Os ataques dele foram contra 8 crianças. Ele conseguiu tirar a vida de 4. Quer dizer que ele falhou de certa forma, dentro do objetivo dele, que era matar o máximo de crianças possíveis. Ele atingiu 8 e tirou a vida de 4. Então, de repente, ele esteja até frustrado, esteja lá pensando: o que eu fiz errado? Deveria ter batido com mais força, talvez afiado melhor o machado. Ele, nesse momento, gente, ele está rindo desse pai aqui, e rindo de todos aqueles que estão sofrendo. Essas pessoas, elas amam o sofrimento. Ele de maneira alguma deveria ser perdoado dessa maneira. O perdão, ele se dá a quem pede o perdão, quem se arrepende, quem confessa o seu pecado, né? Quem confessa ali o seu crime, quem demonstra arrependimento. São 3, como que se diz? Três pré-requisitos para se adquirir o perdão. Primeiro é reconhecer que está errado, se arrepender, em seguida confessar o seu pecado, o crime, nesse caso um crime, e por fim pedir o perdão. É assim que, aí sim, o perdão ele deve ser dado, porque o próprio Deus ele age dessa maneira. Deus ele não perdoa aquele que não se arrependeu. Bom, eu vou dar um exemplo assim muito claro para de repente alguém que não tenha um conhecimento assim sobre o evangelho, que não consiga entender muito bem ainda, um iniciante. Imagino que esse homem aqui que se apresenta como cristão, ele é um iniciante no evangelho, ele ainda não entendeu, ele não leu a Bíblia ainda. Se ele leu, ele não compreendeu o evangelho, que é o que está lá nas cartas do apóstolo Paulo, que aparece ali, a mensagem bíblica no geral. Imagina que eu vou me colocar como exemplo. Imagina que eu estivesse com muita raiva de alguém. Eu estou com muita raiva lá de um homem, então eu resolvi me vingar dele, resolvi dar um prejuízo financeiro para essa pessoa. Sabendo onde essa pessoa trabalha, onde ele deixa o carro estacionado, digamos que eu fui até lá com uma faca, cortei os pneus do carro, cortei de 2 pneus para prejudicar mesmo, já que eu sei que no carro tem um step, né? Então esse homem, ele sai ali depois do expediente, a pessoa sai cansado, querendo chegar em casa logo, querendo tomar um banho, tomar um café, descansar. Mas quando ele chega ali no seu veículo, está ali os 2 pneus rasgados, né? O homem fica completamente sem chão nesse momento, né? Literalmente eu quebrei as pernas dele. Ele só tem um step. Ele trocar o pneu ali não vai adiantar muita coisa. Ele vai precisar pedir ajuda, vai ter que ligar para alguém para vir tirar a roda do carro, levar lá num borracheiro. Ele vai precisar comprar 2 pneus, ele vai ter uma despesa aí de aproximadamente R$ 1.000. Então, conseguir dar um prejuízo financeiro para essa pessoa, além do prejuízo psicológico, da moral dessa pessoa que vai lá no chão, né? Então, conseguir dar um prejuízo grande para essa pessoa.
Então, de repente, depois do ocorrido, essa pessoa ela conversa lá com o vigilante do local e vamos supor que esse homem, esses vigilantes, os guardas ali da portaria, mostrem as imagens para ele e tá lá minha cara estampada, furando os pneus do carro, estragando tudo ali. Então esse homem, ele me conhece, ele fica sabendo que foi eu, ele tem certeza. Daí um dia ele tá passando em frente ao bar e eu tô lá, tomando uma cervejinha lá, né? Dou até aquela risada, aquela gargalhada quando vejo ele chegando, né? Não sei que ele já está sabendo que foi eu, o vândalo, o criminoso que atentou ali contra o seu bem. Então esse sujeito chega e fala, Leandro, eu sei que foi você, eu vi as imagens da câmera de segurança, eu sei que foi você que estragou lá os pneus do meu carro. Cara, você me deu um prejuízo de R$ 1.000, mas eu te perdoo, não, não tem problema, não esquenta a cabeça não. Eu já comprei outro pneu, já coloquei, eu te perdoo, está perdoado, né? Daí eu vou olhar para ele, não vou dizer nada, é claro, porque de repente, se eu insultá-lo, se eu rir da cara dele, pode ser que ele fique nervoso ali, chame a polícia e resolver com ele. Então eu fico quietinho ali, faço de conta que tá tudo bem. Na hora que ele vira as costas, eu vou dizer, quem tá pedindo perdão? Eu não quero o seu perdão. Eu tô feliz da vida que eu te prejudiquei, você vem me perdoar. Eu não quero perdão. Olha só que coisa mais absurda que é um cristão, uma pessoa que se diz cristão, ele jogando perdão para pessoas que sequer se arrependeram daquilo. Ele estará dando pérolas aos porcos. É isso que está acontecendo. E nesse caso é isso que está acontecendo. Agora vamos pensar da seguinte forma, vamos mudar um pouco essa história. Vamos supor que depois de uns dias, eu que cometi aquele ato de vandalismo, que dei aquele prejuízo para aquela pessoa, vamos supor que eu me arrependa. Vamos supor que eu olhe assim e pense, nossa, eu não devia ter feito isso, que coisa, né? Por que eu fui lá dar esse prejuízo para a pessoa? Eu caísse na real de como eu prejudiquei aquela pessoa, como eu chateei, como eu magoei ela, fora o prejuízo financeiro. Então, arrependido, eu vou até essa pessoa, falo para ela, olha, foi eu que estraguei o seu carro, foi eu que furei os pneus ali, rasguei para dar perco total mesmo, né? Mas eu estou arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria antes de ter feito aquilo e não faria. Eu estou totalmente arrependido, estou mal, vim aqui para te pedir perdão, estou confessando aqui o meu ato falho, te peço perdão e vou arcar com as consequências. Aí sim, nesse caso, o cristão ele deve perdoar. A pessoa ela está ali arrependida, ela está confessando, ela está pedindo perdão. Ela está cumprindo com os 3 pré-requisitos para se perdoar alguém, para que o perdão seja recebido. Então, veja só, então, a pessoa que foi prejudicada, diante daquele que a prejudicou, que agora está arrependido, pedindo perdão, confessando e oferecendo ali ressarcir, pelo menos o bem material, já que psicologicamente, moralmente não tem o que fazer, ele sim, ele pode perdoar. Ele pode inclusive dizer, ah, tudo bem, eu te perdoo, esquece isso, não tem problema, você reconheceu, tá legal, né? Tá perdoado, não precisa me pagar. A pessoa pode abrir até mão dessa coisa, eu vou devolver, eu vou te dar, eu vou suprir com o prejuízo que eu te dei. Ela não precisa, eu perdoei você, você já se arrependeu, isso que é o importante. Não precisa nem esquentar a cabeça com isso. Eu já arrumei o meu carro, já comprei outro pneu, né? Mas a pessoa pode também, então por favor, eu te perdoo tudo, mas eu tive um prejuízo financeiro. Eu ganhei um salário mínimo, eu gastei R$ 1.000 para fazer o conserto, eu tive que parcelar, usei o cartão, vou pagar juros. Então, tudo bem, se você me pagar, eu aceito. Né? Então fica a critério da pessoa cobrar isso ou não, né? Já que aquela pessoa está se oferecendo, está pedindo perdão e oferecendo ali ressarcir com o prejuízo financeiro, essa pessoa ela tem todo o direito de receber aquilo ou de simplesmente deixar para lá. Mas o perdão ele vem diante do arrependimento, da confissão e do próprio pedido de perdão. Se não há arrependimento, não existe perdão. De que adianta eu querer perdoar uma pessoa que não quer perdão? Essa pessoa sequer vai receber o perdão que eu estou oferecendo a ela. Perdão não se oferece, perdão ele é pedido e sim, damos o perdão. Mas o que esse homem fez, o que esse pai aqui ele faz, ele jogou pérolas aos porcos,
né? Não sabemos se esse criminoso se arrependeu, não sabemos se um dia ele se arrependerá, né? Mas esse não era o momento para fazer uma declaração pública dessa. Então vamos agora à base bíblica para isso que eu falei. Bom, vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aqui no verso 19. Antes de ler, eu vou dizer o seguinte: nunca leia um versículo isolado. A pessoa que lê um versículo isolado, ele fica propício a ser manipulado. Então leia sempre o contexto, leia sempre o texto inteiro, o capítulo inteiro, né? Mas para ganhar tempo eu vou ler apenas esse versículo, mas de novo, recomendo que você leia o capítulo todo. Aqui diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, olha, o primeiro passo para ter o perdão apagado, ou seja, para ser perdoado, é o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Além do arrependimento, tem que ter essa conversão, né? Então, o arrependimento é o primeiro passo, é o primeiro critério para que uma pessoa seja perdoada por Deus, né? E por qualquer cristão que ame a Deus e que, por amar a Deus, siga as instruções do próprio Deus, né? Nós falamos de livros inspirados por Deus e esse livro ele fala para arrepender-vos. Só depois de arrepender que a pessoa pode pedir perdão. Se ele não se arrepende, ele sequer pede perdão. E se ele não pede perdão, ele não tem que ser perdoado. Segundo está aqui na 1 de João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, olha, se confessarmos, aqui está o segundo critério para o perdão, né? O primeiro critério nós encontramos aqui, que é o arrependimento, arrependei-vos. O segundo critério é confessar, se confessarmos os nossos pecados, ele que aqui está com letra minúscula, mas está falando do Pai, do Todo-Poderoso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A injustiça. Bom, então, apresentando esse material, apresentando esse meu modo de entender, eu fui questionado, eu fui criticado por uma pessoa, e ela disse o seguinte: bom, isso que você está falando não tem lógica, porque o próprio Jesus Cristo ele perdoou as pessoas que sequer pediram perdão, né? Daí nós vamos aqui para Lucas 23, onde disse Jesus já estava lá pregado no madeiro, né? E aqui, né, Lucas, onde que é mesmo? Lucas, qual é o capítulo? Lucas 23, aqui o verso específico, verso 34, e dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? E depois aqui, os soldados ali lançaram sorte, dividiram as vestes ali de Jesus, para ver quem ficava lá com uma das vestes dele, né? Então Jesus realmente ele diz: perdoa-lhes, perdoa esse povo, pois eles não sabem o que fazem, né? Mas isso aqui, gente, isso aqui a pessoa deixa passar um detalhe muito importante. As pessoas que crucificaram Jesus, essas pessoas realmente elas não sabiam o que estavam fazendo, né? Jesus, entenda que existia uma religião, a religião judaica. Na época em que Jesus veio na Terra, a religião judaica ela já existia e ela era governada, né, pelos fariseus. E eles seguiam as leis de Moisés, seguiam os 10 mandamentos do próprio Deus, então eles se consideravam ali filhos de Abraão, né, filhos de Deus, e para eles a religião judaica era o correto. Tudo que eles faziam ali estava certo, de acordo com os fariseus, que eram os mestres da lei, os principais, né? E quando Jesus chega aqui, Jesus ele chega e é visto como um radical, ele é visto como um sujeito que estava pervertendo, que estava desencaminhando as pessoas que seguiam a religião judaica. Então, os fariseus eles queriam a morte de Jesus. Então, quando os fariseus eles pensavam em acabar com a vida de Jesus, eles estavam em suas mentes, eles estavam fazendo um favor para Deus. Eles estavam tirando do meio do povo de Deus um ser profano que estava ali desencaminhando todo mundo. Em momento algum eles conseguiram entender que Jesus era
o verbo que se fez carne, né? O verbo que era Deus e que se fez carne. Eles não conseguiram acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha vindo do céu. Eles não conseguiram ver que Jesus era o Cristo da profecia. Então eles olhavam para Jesus e viam um sujeito desencaminhando todo mundo, viam um sujeito ali se infiltrando na religião judaica e tirando as pessoas de lá. Então eles viam Jesus como um radical que estivesse fazendo um desserviço à religião judaica, um desserviço ao próprio Deus, a que Deus havia instituído. Então eles queriam matar Jesus. E quando finalmente eles conseguem crucificar Jesus, eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Então quando Jesus diz, Pai, perdoa esse povo, pois não sabe o que faz, perdoa eles porque não sabem o que fazem, eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Então nós não podemos comparar isso aqui com um maníaco, um assassino covarde, que sabia exatamente o que estava fazendo. Ou vai me dizer que esse cara ele entrou numa creche, ele premeditou tudo, ele planejou, ele escolheu as vítimas mais vulneráveis possíveis, ele escolheu a sua arma preferida, ele foi até lá, né, ele pulou o muro, ele cometeu aquelas atrocidades todas, depois correu, se abrigou dentro do 10º Batalhão da Polícia Militar e ele não sabia o que estava fazendo? Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia, inclusive, que o lugar mais seguro para ele estar depois de ter cometido esse crime era no batalhão de polícia militar. E foi para lá que ele foi. Eu já conheci pessoas que estiveram presas e elas zombavam disso dizendo: e preso não é tão ruim assim. O ruim é só que a gente não tem liberdade, né? Mas lá a gente tem comida de graça, tem água de graça, tem energia elétrica de graça, a gente usa celular, a gente tem cama de graça, né? E a gente ainda tem segurança, ninguém consegue entrar lá para fazer nada contra a gente. Nós temos seguranças armados, temos uma muralha para nos proteger. Então eles ainda zombavam. Então esse cara aqui, ele sabia exatamente o que estava fazendo, né? Totalmente ao contrário do que esse povo em que Jesus menciona aqui. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse povo realmente não sabia o que estava fazendo. Eles estavam matando o Filho de Deus, pensando estar fazendo um serviço ao próprio Deus, tirando da religião judaica um sujeito profano, pecaminoso, que estava desencaminhando ali todo mundo, né? Então, aqui, essa outra passagem aqui, a pessoa também citou essa aqui, que fala sobre Estevão, né? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Em outra tradição, em outra tradução, esse verso aqui, Estevão, ele diz: perdoa esse povo, pois eles não sabem o que fazem. Ele repete as palavras de Jesus, né? E esse povo era mais uma vez aquele povo que estava contra Jesus Cristo, aquele povo que não via Jesus como o Salvador, que não via Jesus como Filho de Deus. E foi só o Estevão, eu recomendo que você leia aqui toda a história de Estevão. Estevão, ele estava indo muito bem, mostrando todo o seu conhecimento ali dos profetas, desde a criação, até que de repente ele começa a falar de Jesus, quando ele começa a falar do Evangelho, né? Do Evangelho da Graça, do Evangelho de Jesus. Então foi quando ele começou a incomodar e essas pessoas o apedrejaram, porque ele estava falando de Jesus, né? Inclusive, ele fala que ele viu a glória de Jesus que estava à direita de Deus, naquele momento ali em que ele já estava sofrendo toda aquela violência. Então, mais uma vez, né, Estevão, ele aqui nessa tradução, Senhor, não lhes impute este pecado, né? Não lhe impute esse pecado. Em outra tradução, como eu já disse, esse povo não sabe o que faz, né? E depois ele morreu, ele foi apedrejado até a morte. Então esse povo, mais uma vez, não dá para comparar com esse covarde, com esse assassino que premeditou tudo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, desde a escolha das vítimas, a arma escolhida, o ponto, a rota de fuga e o lugar que ele se abrigou para se defender, para se proteger de futuras retaliações. Não vamos comparar uma coisa com a outra, porque não dá para comparar. E para terminar, tem aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 24.
temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então veja só que eles estão falando do apóstolo Paulo, né? Olha, e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo terno orador, os quais compadeceram perante o presidente contra Paulo. Então aqui nós vemos, olha, que quem desceu foi o sumo sacerdote Ananias, né, com os anciãos contra Paulo. Então aqui essa palavra conta grandes problemas que o apóstolo Paulo estava passando, exatamente porque ele estava pregando o evangelho da graça de Deus. Ele estava falando sobre Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele era acusado de ser um defensor da seita dos nazarenos. E quem que eram chamados de a seita dos nazarenos? As pessoas que seguiam Jesus Cristo. As pessoas que receberam o evangelho de Jesus Cristo e acataram aquilo e seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo. Essas pessoas eram apontadas como a seita de Nazareno. Eles eram chamados assim, de uma forma pejorativa, né? A seita. Toda vez que colocam uma seita em alguma coisa, é na tentativa de rebaixar aquilo, de colocar aquilo ali no submundo. Então a seita dos nazarenos, quem que era o nazareno? Era Jesus, Jesus de Nazaré. Então o apóstolo Paulo, ele foi preso por causa disso, ele sofreu grande violência, ele apanhou, ele foi julgado, ele foi escarnecido, ele passou por vários problemas porque ele defendia, ele pregava o evangelho da graça de Deus. Então aqui fica muito claro que defender Jesus Cristo, ser favorável a tudo aquilo que ele ensinou e fazer parte desse evangelho era um problema para os judeus, para o judaísmo, para a religião ali judaica, para os sacerdotes judeus, para os anciãos, enfim, para os principais sacerdotes, era um problema. Eles eram chamados de a seita dos nazarenos. Então, não podemos comparar esse povo aqui que via problema em seguir Jesus Cristo com esse cara que planejou tudo isso, que sabia exatamente o que estava fazendo. Esse ancião aqui, nós podemos até dizer que ele não sabia, né, o que estava fazendo. Ele estava contra um apóstolo que estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. De repente, ainda sem saber que esse era o evangelho verdadeiro, né? Como que nós vamos comparar isso aqui com um assassino que planejou um crime tão hediondo desse? Não tem comparação, não dá para comparar. Então, voltando aqui ao tema principal, ao que me motivou a gravar esse vídeo, é aqui o tema da matéria. Cristão, pai de criança, cita Deus e perdoa o assassino do seu filho. Fez errado, fez errado. Se ele é um cristão mesmo, falta muito conhecimento ainda da parte dele. Ele fez errado, ele não tinha que jogar pérolas aos porcos, ele não tinha que dar a pérola a esse porco, ele teria que tinha que esperar, deixa o tempo passar, vamos pedir justiça, vamos fazer com que esse cara fique preso lá até o fim da sua vida, para que ele não cometa novos crimes, para que ele não saia de saidinha no dia das crianças e cometa crimes contra crianças novamente, porque infelizmente o nosso sistema judiciário está assim, você mata uma criança, o sujeito mata uma criança e sai no dia das crianças, como benefício ali do feriado, a pessoa mata a mãe, mata o pai e sai no dia dos pais, como saidinha, tem a pena diminuída por bom comportamento. Nós estamos em um mundo muito cruel, então esse homem aqui, que se diz cristão, ele deveria estar pedindo por justiça, ele deveria estar pedindo por uma mudança no Código Penal, para que coisas como essas não voltassem a acontecer, né? Coisas como essas não voltassem a acontecer. Então, que fique registrado, o perdão, ele exige 3 pré-requisitos. O primeiro é o arrependimento, o segundo é a confissão e o terceiro é o próprio pedido de perdão. Daí sim, o Pai, Deus, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Daí não existe pecado que o Pai não perdoe, desde que esses 3 requisitos, esses 3 pré-requisitos sejam obedecidos. Arrependimento, confissão e o próprio pedido de perdão.
Bom, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em receber a sua crítica, positiva ou negativa. A gente aprende todo dia e é isso. Por hoje é só e tchau!